Bom, tá começando a gravar, vai começar ali pra gente já. Bom, tá gravando. Bom, gente, então vamos começar aqui então a nossa fala, a nossa conversa, né? Conversas latinas, um bate-papo com a professora Patrícia Forman do CONICET, né? Ela não é mais professora da Universidade de Buenos Aires. Ela basicamente hoje seu vínculo maior, né, Patrícia, está com o CONICET. Para quem não conhece o CONICET é o Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina. É uma autarquia, certo, Patrícia? É Certo. isso? Uhum. E você já tem uma larga experiência como investigadora, como pesquisadora do CONICET, foi professora da UBA, né, do Estado de Buenos Aires, ou melhor, na Faculdade de Filosofia e Letras de Buenos Aires. Possivelmente volte para ser. Ainda sou pesquisadora da UBA. Ainda é pesquisadora da UBA e Claro, do também. Instituto Ravignani. Do Instituto E, Ravignani da UBA CONICET. É das duas. entendi, é dos dois, né? E não podemos esquecer que você também tem vínculo ainda com a Universidade de Lujan, né? É? Está licenciada, mas ainda é professora da Universidade de Lujan, que é uma cidade maravilhosa que eu conheci, muito legal, né? É a nossa, me parece uma Aparecida do Norte pequenininha, depois você pode até comentar sobre isso, eu acho bem legal a história de Lujan. Claro. Só para fazer uma rápida biografia da Patrícia, e você me corrija se eu estiver errado, porque eu estou puxando do seu Lattes. Inclusive, eu acho que está desatualizado, tá, Patrícia? Porque sua foto está bem antiga. É. Verdadeiramente sim, está muito desatualizado. Mas eu tenho Lattes, pelo menos uma Argentina com Lattes. Tá vendo? E aparece a É. bandeirinha da Argentina ali, né? Então, a Patrícia tem graduação em História pela Universidade Nacional de Lujan, né? Mestrado em História pela Universidade Internacional de Andalucia, doutorado pela Universidade de Buenos Aires e pela École de Altos Estudos Sociais, né, da França. Tem pós-doutorado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, pós-doutorado pela École de Altos Estudos Sociais também da França e pós-doutorado pela Universidade do Espírito Santo. E aqui não aparece, Patrícia, mas você também tem um pós-doutorado pela UF, é isso? Não, é Universo. Universo em Niterói. Não, pela Universidade de Niterói. Tá. Sim. E também é, é coordenadora, né? No caso, aqui no Brasil a gente fala líder de grupo, mas na Argentina a gente fala como coordenador de grupos de estudo, né? Uhum. Do grupo de estudo sobre religiosidade e evangelização, o GER, né? E também Uhum. do grupo de estudo História do Brasil e Portugal, que eu colaboro de vez em quando contigo, né? Exatamente. No Seminário de História do Brasil, e fizemos até o AB aqui no Brasil, Mato Grosso, né? O FMT, em 2018. Quem sabe a gente consegue trazer para cá mais uma vez, novamente para o Brasil, o AB, né? Que foi Tomara o que sim. workshop de História do Brasil e Argentina, História Comparada, né? E, bom, e aí fora isso, vou nem falar o resto, né, Patrícia, porque aí é colaboradora de diversos é, periódicos, vários artigos publicados, diversos livros também, ou seja, tem a produção da Patrícia é bem grande, né? Inclusive com vamos colocar, bem diversa a produção da Patrícia. Basicamente, você trabalha muito, né, Patrícia, com a história da imagem, com a história da religião, do poder, mas tem feito pesquisas muito mais inovadoras recentemente, né, o que é mais interessante, na hora que você quiser falar um pouco sobre isso, Tá. até um pouco mais sobre suas pesquisas sobre gênero, sobre é, as questões sociais envolvidas, as classes sociais envolvidas com a questão do gênero na Argentina, né? Bom, Uhum. mas sem maiores delongas, eu vou passar para você já a palavra, porque o pessoal veio para te escutar, não para me escutar. Obrigado mais uma vez pela presença, e você sempre é muito bem-vindo no Brasil, virtualmente ou fisicamente. A ideia era ter trago você para cá esse ano, lembra, né? A próxima a gente vai. Então, você vem aqui para fazer uma atividade com a gente do IFRO aqui também, tá? Patrícia, muito obrigado. A palavra está com você agora. Vou até fechar meu microfone. Bom, muito obrigada, Mauro, pela tua apresentação, que foi muito séria e também muito carinhosa. E eu gosto muito de trabalhar com o Mauro, porque é um colega que eu aprendi a querer muito, eu gosto muito dele, sinto muito bem respeitada e acompanhada também nas situações de trabalho que a gente compartilha em Buenos Aires. É assim mais ou menos esse itinerário que o Mauro contou, mas eu queria destacar que, como o Mauro, a gente se conheceu fazendo um trabalho docente na Cátedra de História do Brasil, que eu dava na UBA. Talvez, proximamente, a gente volte para dar essa cátedra. Cátedra chamamos aqui uma matéria de ensino, sim? Aulas, dar aulas.
temáticas. E eu pensei faz muito tempo, depois da construção do GEVIP, Grupo de Estudos de História do Brasil e Portugal, que eu coordeno, pensei que uma parte interessante era me dedicar à docência e promover na Argentina os estudos de história do Brasil. Era muito triste porque, mais ou menos no ano 2008, 2009, não tínhamos programas de ensino de história brasileira na Argentina. Tínhamos, sim, colegas espalhados no país fazendo alguma pesquisa sobre o Brasil, quase nenhuma comparativa. Então, eu pensei, estamos precisando nos apertar a história do país vizinho, porque verdadeiramente temos muita coisa de fluxo, muita coisa de contato, e temos para pensar problemáticas comuns. E foi assim, então, que a gente armou a Cátedra de História do Brasil. E Mauro foi muito importante para mim, porque ele chegou alguma vez para fazer um estágio lá comigo, e fizemos muita coisa, dimos muitas aulas juntos, trabalhamos também na construção do UAV, fizemos também, promovendo um convênio de cooperação com a Universidade Federal de Mato Grosso, onde Mauro estava fazendo o doutorado, que está assinado, está andando, está em andamento. E, então, para mim, ha sido um grande prazer trabalhar com ele. A gente foi para ano 2008, não, deixa eu ver, 2018, desculpa, 2018, para lá, para Cuiabá, porque juntos organizamos o WAB, o Workshop Argentino-Brasileiro de História Comparada. Eu tinha um PowerPoint bem bonito, com informações do GEVIP, com informações da Rede de História Brasil-Portugal, com informações do WAB mesmo, que a gente fez, mas a minha conexão está muito ruim. Eu agora estou usando o tráfego de dados por móveis, porque a minha señal está muito ruim. Mas eu tinha vontade de compartilhar com vocês um pouco dessas novidades do nosso congresso passado. O nosso workshop foi feito 2 vezes na Argentina, em Buenos Aires, com apoio das instituições de patrocínio nacionais de pesquisa. E depois levamos o terceiro para o Rio de Janeiro, e a gente fez o WAV na UFRJ, no IFIX. Agora é IH, antes era IFIX na época. Depois a gente foi para lá, para Cuiabá. Vamos esperar um pouco a normalização da vida universitária acadêmica, vamos esperar também a normalização da vida brasileira depois, para poder fazer de novo o nosso encontro e, bom, tomara que podamos nos encontrar, não sei se em Brasil ou na Argentina, vamos ver. Bom, aliás, eu queria contar, sim, que, como o Mauro falou, eu trabalhei muito tempo ao redor da história da religião. Eu sou muito interessada na história das religiões, particularmente da religião cristiana. Eu não participo de nenhuma crença religiosa, não sou religiosa, verdadeiramente não. Mas sempre teve um interesse muito profundo por compreender os processos sociais que faziam parte do fenômeno religioso. Então, sempre fui muito atraída, muito seduzida um pouco por os problemas tão estranhos para mim, como a fé, a religiosidade e a crença nos milagres. Assim foi que eu comecei primeiro me acercando, me apertando a uma história um pouco mais social e econômica da igreja. É verdade que era uma matriz de pensamento da época. Hoje eu sou um pouco velha já. Eu estudei na universidade na segunda metade dos anos 80, onde, com a normalização da vida democrática da Argentina, depois da ditadura, sim, as universidades vão se abrir e muitos colegas que foram exiliados ao exterior vão voltar a uma democracia. Então, a perspectiva historiográfica dos anos 80, da segunda metade e o início dos anos 90, quando eu comecei a fazer pesquisa, ao início dos anos 90, vai ser uma perspectiva muito centrada no eixo material, nos aspectos econômicos e sociais. Então, eu me aproximei da questão da religiosidade a partir do poder, sim, e a partir de uma olhada bastante economicista, que fui virando muito rapidamente interessada nos estudos mais sociais e depois culturais. Assim foi que eu passei de estudar o Santuário da Virgem de Luján, que inicia uma história no século XVII, fui passando um pouco do século XVII para frente, para o futuro, chegando mais ou menos a nossos dias, mas também abandonando um pouco o interesse econômico, especificamente econômico, para pensar nas questões simbólicas e sociais da constituição do poder ao redor de uma imagem religiosa. Eu fui muito marcada, muito influenciada pelos estudos culturais da década de 90 e princípios dos anos 2000.
eu tive professores aqui na Argentina muito interessantes e também na Espanha e na França, que me levaram um pouco para pensar as questões da representação. Todo mundo sabe que a gente passou por um giro temático importante aos estudos simbólicos da representação a finais dos anos 90 e mais ou menos princípios dos anos 2000. Quando fez meu mestrado e meu doutorado na França. Roger Chartier, particularmente, Serge Brusansky, Carmen Bernard, foram pessoas que me marcaram muito nos estudos. Então, eu passei para fazer uma história colonial da religiosidade a fazer uma história das imagens da religiosidade. Pensando sempre como ao redor de uma imagem vai se construir identidades, solidariedades, poder, como vai se incluir pessoal e vai deixar fora pessoal. Então, eu trabalhei muito sobre o Santuário da Virgem de Luján, na Argentina. Eu passei depois a pensar algumas questões de representações marianas em Minas Gerais. Trabalhei um tempo sobre pinturas do teto das igrejas mineiras, particularmente São Francisco de Assis, que é bem bonito e bem interessante. Nos últimos anos eu trabalhei sobre ex-votos, que para vocês são promessas, são conhecidos como promessas, são uns pequenos objetos, podem ser pequenos, mas também podem ser bem grandes, como um santuário mesmo, como um livro, não sei, como arquitetura mesmo, pode ser um ex-voto. Um ex-voto é uma ofrenda que se dá em agradecimento por uma suposta intervenção hierofânica, milagrosa, sim? É um pacto que Mauro, Célia, não sei se a palavra existe, é um pacto para agradecer, um suposto favor recebido de uma entidade sobrenatural vinculada à religião cristã. Então, comecei a trabalhar muito esses votos e eu tinha um monte de imagens para compartilhar com vocês, mas não está dando certo agora. E nos últimos anos, eu me interessei muito mais por questões de estudos de gênero e religiosidade. Então, passei para investigar já não das imagens coloniais, já não tanto só de imagens marianas, que era a minha especialidade, de imagens de culto à Virgem Maria, sino que eu passei a trabalhar sobre representações do religioso em grupos, setores sociais novos setores sociais do mundo contemporâneo na Argentina, do Buenos Aires e ao redor, que são muito fortemente anticlericais. E como é que você vai encontrar deslizamentos de noções e práticas e conceitos religiosos em discursos, práticas e performances de grupos que são claramente anticlericais, que estão lutando fortemente, batendo fortemente contra preconceitos da igreja, das religiões e demais. Então, mais ou menos isso. Eu queria saber se estão conseguindo me acompanhar bem. Se estou falando rápido demais, se o portunhol não está sendo claro, eu precisaria um pouco assim como uma devolução do Mauro, dos colegas. Para mim tá perfeito, tranquilo. Eu tinha caído, por isso eu demorei para dar um retorno, tá? Eu voltei agora. Ah, Coisa de internet. Tinha obrigada. travado, mas voltei. Ó, tá ótimo. Se o pessoal que tiver alguma coisa, mas até agora tá ótimo. Todo mundo tá acompanhando muito bem. Eu Tá, sinto Patrícia? Tá, bom, obrigada. Desculpa se falei rápido demais, é uma costume portenha falar rápido. Ok. Não, tá perfeito. O pessoal tá falando tudo aqui, tá tudo dando para entender super bem que pode continuar. Bom, não sei, eu tinha muito, bom, eu sou eu sou de me apoiar muito com imagens, e agora eu me sinto um pouco perdida por essa coisa de que não posso compartilhar a tela com vocês. Eu tinha um monte de coisas aqui, tinha 3 PowerPoints prontos para compartilhar, mas o sistema, eu acho que o meu Wi-Fi não está permitindo. Mas eu vou contar mais ou menos uma coisa sobre o primeiro. Eu queria, na tarde de hoje, eu queria falar de pelo menos 2 pesquisas que eu estou fazendo. Uma que eu estou fechando, que é uma história um pouco comparada, sim, que eu fiz também pensando cooperativamente com colegas da Argentina, do Brasil, mas que eu me concentrei em umas escritas, que tem a ver com a história do Santuário de Luján, e também tem a ver também com o Santuário de Aparecida. Eu contei a vocês que nos últimos anos eu apresentei um projeto em CONICET que tinha a ver com ex-votos. Então, vamos voltar. Ex-voto é
uma ofrenda e um objeto que se dá para agradecer uma suposta graça recebida. Vocês chamam muito isso promessas, e tem salas de promessas. Para mim, esses pequenos objetos, quando são pequenos, ou grandes, quando são casas, carroças, carros, muita coisa, esses objetos são uma excusa para falar dos desejos das pessoas, das angústias das pessoas, das necessidades sociais, que podem ser trabalho, segurança, que podem ter a ver com uma crise ecológica, uma peste, por exemplo, como a nossa agora. Uma conjuntura pessoal muito delicada, como uma operação quirúrgica para salvar uma vida, para o nascimento do menino que está em risco. Então, todos esses pequenos objetos de conteúdo religioso são bons para pensar as práticas da religiosidade. E também você pode pensar que os distintos grupos sociais e atores sociais vão a se vincular com esses objetos de um jeito diferente. Normalmente a gente habla de exvotos pensando na noção de religiosidade popular. A religiosidade popular é um conceito muito debatido. Eu falo assim, muitas vezes, da religiosidade popular, porque eu sei que dá para entender, dá para nós entender num horizonte comum. Mas, verdadeiramente, de que falamos quando falamos de religiosidade popular? Da religiosidade massiva? Da religiosidade de um povo? O povo, quem é o povo? Um povo rico? É um povo pobre? É um povo muito diferenciado socialmente? Popular é um adjetivo carregado de conceitos e de preconceitos. Estão quem falam de que o popular é bom e que o popular é ruim. Então, de que falamos quando falamos de uma religiosidade popular? Uma popular de pobres, diferenciada da religiosidade da elite? De uma religiosidade de muita gente massiva que ainda a igreja oficialmente não reconhece? Então, vocês têm, ao redor dessa questão, um montão de derivações para pensar. Então, eu vou dizer que eu não gosto muito, então, de falar de religiosidade popular. Eu gosto muito mais de falar de religião que de religiosidade. Porque que coisa é a religiosidade? É uma excrescência, um sobrante, uma sobra da religião pura, oficial, dogmática, escrita por gente que sabe latim. Então, religião é um sistema de ideias e de práticas regulamentado, histórico, que vai mudando, não é um dogma para sempre, uma religião vai mudando. É um espaço, um campo de briga de pessoal muito hierarquizado dentro da igreja, mas também, ou de outras instituições, mas também está vivo e vai mudando historicamente. Então, pensar religião sem pensar as práticas não tem sentido nenhum. A religiosidade não é só prática. Então, a religiosidade não é a parte prática da religião. Ao redor de todas estas questões que eu comecei a trabalhar, pensando então os conceitos. E pensando também muito nas funções das imagens. As imagens são objetos, representações simbólicas que permitem se aproximar às ideias de crença, às crenças das pessoas. Mas também são imagens que são manipuladas, são manipuláveis. E também são imagens que construem realidade. Não sei se dá para entender esta questão que estou apresentando em portunhol. Uma imagem pode ser verdadeira ou falsa, não tem importância agora, mas uma imagem num lugar, colocada num lugar, vai marcar território, vai ser uma senha, vai ser talvez o centro de um novo povoado, vai ser talvez vai ser o objeto que vai forjar ao redor um santuário, fluxo de riquezas, fluxo de influências, um lugar de legitimidade política, onde os presidentes vão a venerar a religião e a bandeira. Então, um objeto religioso, como imagem, tem uma implicância social super complexa. Então, para mim, pensar as imagens é pensar objetos bons para pensar ideias, mas também práticas. O que a gente faz com os objetos, o que a gente faz com uma imagem. Bom, os exvotos como ofrendas me permitem justamente me aproximar a imagens que têm conteúdo religioso, mas que são muito banais, muito banais. Vocês podem encontrar exvotos
com forma de vela, com forma de uma medalha, com forma de uma pequena cruz, mas também pode encontrar uma perna de prata, de latão, não sei se existe a palavra latão, metal ruim, barato ruim, ou de prata. Exato, é metal mesmo, metalão, pode ser aqui. É, Metalão. é. A gente aqui fala de latão, de lata, latão. É Também muito fala diferente latão de aqui também. prata. Latão, não, Fala os é dois. latão. Então, tem de prata e tem de latão. E esses objetos talvez podem ser também um carro, mas também pode ser partes do corpo representadas. Por exemplo, uma pessoa que estava com uma doença vai agradecer ser curada, ser sanada, e vai deixar um pequeno objeto que tem a ver com essa angústia física e com esse resgate da saúde. Eu estou aqui olhando e eu tinha preparado o PowerPoint com imagens muito fortes, que eu não sei se vocês vão poder ver se eu mostro a câmera para lá, mas imagens que apresentam úteros, seios, não sei, bois, um monte de coisas. Vou tentar fazer uma bagunça, Mauro, se você me permite. Vamos sentar, tá? Não sei se dá para A mudar bagunça a é sua. câmera. Agora eu não sei se vou conseguir depois virar a câmera. Não sei se a gente pode virar a câmera aqui, como quando vou tirar uma Pode, eu acho que tem fotografia. como, não tem? O problema é que eu estou com o celular. Lembre que eu não estou com... Não estou Sim. com... É só você clicar no lado direito em cima, vai ter lá alternar a câmera. Cambiar câmera. Isso, Sí, cambiar a câmera. bueno, me parece que vamos a zafar, Mauro, entonces. Tá, acho que vamos Sim. conseguir. Dá para ver o que eu estou mostrando? Eu consigo ver, eu não sei se o pessoal consegue ver, mas O pessoal? Não pessoal, sei. Nós vamos... deixa eu ver aqui, Sim, ó. beleza. Sim, Então, sim, vocês sim, estou conseguindo ver. têm vaginas, têm partes de torsos, perdão, né? Estou muito caseiro. Tem objetos de prata com muito valor, alguns são outro tipo de representações, tem medalhões, tem pessoas de joelhos, tem freiras, tem aviões, porque tem pessoal da Armada, tem pessoal da aviação que também agradece. Tem armas representadas, estão vindo as armas. Porque talvez no Brasil está muito mais acostumado a saber assim, aqui no país agrícola é muito importante o trigo, apagar uma praga de, não sei como é a palavra langosta, não sei, tem agora daqui a pouco tiveram uma praga lá no sul do Brasil, não lembro agora como se chamava isso. Gafanhoto pra gente. Gafanhoto. Bom, Isso. depois de estragar uma cosecha, uma safra. Então, todos esses pequenos objetos falam de angústias, falam de necessidades, falam de dor. Olha aí um corpo com peste. Está vindo uma viruela. Espinas dorsais, seios operados do câncer. Não são os objetos tradicionais que as pessoas veem. Línguas, olhos. Não são os objetos tradicionais que as pessoas veem quando estão pensando na questão dos exvotos. Por isso, os exvotos servem para, então, compreender diferentes situações críticas, mas também para pensar situações muito, como dizer, como esse que vocês estão vendo, alheias do dogma católico. Vocês podem se perguntar como é possível que dentro de uma igreja entre, por exemplo, uma representação da Mavachina, mas também pode se perguntar como no México, por exemplo, é muito comum fazer exvotos com forma de quadro, com forma de retábulo. Eles falam de retablitos, mas para vocês seriam pinturas, como os que tem em Minas Gerais. Tem muita pintura em Minas Gerais. Esses exvotos que eu estava apresentando são talvez provocações, mas ao mesmo tempo estão dando conta de mudanças nas formas da religiosidade. Os novos atores sociais estão fazendo força para se manter dentro da igreja e ser aceitos. Estou falando da comunidade LGTB, por exemplo, mas também para fazer uma denúncia e reclamar um pouco o reconhecimento de uma igreja que, sendo talvez popular, deixou muito pessoal fora. Bom, esse projeto que eu estava... vou voltar para a câmera, vou voltar a câmera de novo.
Esse projeto que eu trabalhei sobre exvotos foi inserido num marco um pouco maior, onde eu convidei colegas da Argentina e colegas do Brasil. Eu vou apresentar a vocês a composição desse time que a gente convidou. Não sei se dá para ver. Devoción mariana en perspectiva comparada, imágenes, fotos y relación con lo sagrado en el imaginario católico de Argentina y Brasil. Donde trabajamos con historiadoras, básicamente a gente convocou historiadoras, uma gaúcha, uma fluminense e várias daqui da Argentina. Depois, eu tive trabalho. Aí dá para fazer uma imagem muito estranha, mas estamos todos. Está a tela estou. Depois a gente trabalhou muito ao redor do Santuário Mariano da Virgem de Luján. Eu vou tentar mostrar alguma coisa disso também. Eu postulei um trabalho sobre a presença de 2 exvotos contra o Estado liberal. Eu abandonei um pouco os estudos da época da colônia e passei para pensar o século XIX e o século XX. E eu trabalhei sobre a Basílica Nacional da Virgem de Luján, que é a padroeira nacional da Argentina, mas também do Uruguai e Paraguai. Como assim? Como que Uruguai e Paraguai têm uma padroeira argentina? É claramente uma operação política de finais do século XIX, quando o Estado liberal estava acorralando, não sei, encurralando, existe a palavra, creio, não? Encurralar, estava encurralando a igreja com as modificações legais e políticas, tirando os privilégios da igreja. Então a igreja vai tentar, num movimento de aliança, se aglutinar, se amalgamar ao redor da imagem da Virgem. Então a imagem da Virgem de Luján vai tomar um poderio muito importante e vai ser o centro da legitimidade de oposição à igreja. Aqui tem vocês o atual Santuário da Virgem de Luján. É uma basílica neogótica feita ao final do século XIX, num movimento arquitetônico, político, ideológico que revalorizava o gótico medieval, revalorizava o gótico medieval como instrumento de glória a Deus e de expansão hacia o alto. Vocês veem essas cruzes para cima, essas torres que vão para cima, a diferença do estilo colonial, muito mais baixo, muito mais simples, que tem ao redor. Isso é a praça central da cidade de Luján. Dentro da Torre Maior tem um camarim. Esse camarim tem a imagem da Virgem de Luján que vocês estão vendo agora. Está vestida, sim, com um manto triangular celeste, azul, celeste e branco, que são também os colores da bandeira nacional. Mas tem uma história antiga para nós, e eu trabalhei muito sobre essa questão das cores, porque são as cores da Imaculada Conceição, mas também são as cores dos Borbões. Então, tem como dizer, tem um êxito, tem um sucesso a campanha da difusão da advocação da Imaculada Conceição, não só no mundo espanhol, também no mundo português. É por isso que é uma das advocações mais fortes. E no mundo hispano-americano vai ter um monte de bandeiras nacionais que têm as cores da Virgem. Não é só a Argentina, tem muitas bandeiras que têm azul ou celeste, azul, celeste e branco. Então, falando muito rápido, vou dizer que tem uma construção de legitimidade política que junta a religião com uma nova ordem nacional. Sim? A religiosidade construi poder também quando a religião, quando a igreja vai se juntar com os estados nacionais, vão conseguir fazer uma amalgamação de legitimidade e poder. Aqui, bueno, é uma apresentação de um PowerPoint que tinha um pouco da história do manual de Sica Torres Suri, que vai ser esse personagem que é um vasco, vizcaíno, que chega ao Rio da Plata no século XVII e que vai trabalhar muitíssimo para a glória do Santuário da Virgem de Luján. E vai ser um grande gestor econômico, político, e vai construir um santuário onde nem sequer tinha povo, onde nem sequer tinha casas. Vai conseguir a legitimidade real para conseguir montar um santuário, uma ponte, cobrar impostos, num espaço que ainda só tinha gado.
mas ele vai construir política na província, do que agora a gente conhece como província de Buenos Aires. Aí vocês têm o antigo santuário, o santuário mais antigo de Luján, que fez esse Lezica, diferenciando-se fortemente do que a gente já viu, que é o santuário neogótico, que vai chegar depois ao final do século XIX. Isso que vocês estão olhando agora é um mapa com umas 108 chácaras, 108 chácaras que componiam a estância da Virgem de Luján. Quando eu estou falando que eu comecei minhas pesquisas atendendo especialmente às questões socioeconômicas, eu estou falando disso, que eu estava mais preocupada nessa época por como esses atores sociais do século XVII e XVIII construíam legitimidade e poder através das finanças da igreja mesma. Então, talvez meu olhar sobre as fontes nessa temporada, nessa época da minha vida, estava muito centrado no poder econômico e político. Depois, com o tempo, eu passei a perceber que tinha questões muito mais interessantes para mim, de raiz cultural. E passei a pensar, então, que esse santuário neogótico que a gente compartilhou, que essa estância com chácaras que vocês viram no mapa, eram ex-votos, ou seja, ofrendas dadas, ofrendas que foram dadas para a Virgem. Então, percebi que no século XIX, quando vai se construir o santuário da Virgem de Luján, vai ter um sacerdote francês que vai ser super importante para a consolidação política desse projeto. Vai ser um francês que vai fazer dois grandes votos. O santuário mesmo como ofrenda, e o segundo voto muito importante. Esse livro, a história da origem, santuário, dos milagros e culto da Virgem de Luján. Este livro, que também é uma ofrenda de agradecimento à Virgem, é a construção política, ideológica, de um projeto de galvanização e de legitimação da Igreja frente ao Estado. Essa é a minha principal hipótese. Esse é o padre Salvaire, é francês, bizantino. E esse livro que ele vai fazer e que vai fazer circular no sul, na América Hispana, América do Sul, praticamente Argentina, Uruguai, Paraguai, fazendo essa operação de se juntar para fazer da Virgem de Luján a padroeira, vai ter, ademais, a particularidade que é um ex-voto que contém outros ex-votos, ou seja, essas imagens. O livro é um ex-voto. E aí vocês estão vendo, por exemplo, como vai ser representado o camarim da Virgem, o futuro Papa Pio IX, e que esses pontinhos que estão no fundo também são ex-votos. São esses pequenos ex-votos que a gente viu ao início da minha fala. Esse tipo de ex-votos. Dá para ver, Mauro? Patrícia, dá sim, dá. Às vezes perde o foco, mas dá para ver. Eu tô conseguindo ver perfeitamente. Não sei o pessoal se está conseguindo ver. Oh, tomara que sim. Qualquer coisa, pessoal, qualquer coisa, se tiver alguma dificuldade, pode mandar no chat que eu aviso a Patrícia, tá? Tá. Bom, então, minha proposta era, trabalhando isso, pensar a legitimidade em torno, ao redor dos votos e como isso vai se construir. Aqui vocês têm uma imagem da Virgem de Luján vestida, que é uma costume muito tradicional na América Hispana, como na América Portuguesa, de vestir a Virgem. E como o manto da Virgem que eles vão vestir tem os colores nacionais, tem as cores nacionais, azul branca, e tem também, ao pé da imagem oficial, os escudos nacionais de Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, essa política de galvanização e legitimidade é explicitamente dirigida para aunar, digamos, a uma boa parte do Cono Sul. Sim? Vocês podem ver aqui, por exemplo, nessa imagem, a representação antiga da Virgem de Luján, guardada dentro de um cofre de prata. Esse cofre de prata que vocês estão conseguindo ver foi mandado fazer na época de 1930, que é uma época de uma aliança muito forte do conservadorismo argentino, bem, um representante da igreja
um político de direita e um militar no centro, fazendo uma tremenda aliança na época, você sabe, do Cardeal Leme, no Rio de Janeiro, a construção do Cristo Redentor. Então, é uma época em que eles acham que a imagem da Virgem, que era uma imagem de argila muito parecida à imagem de vocês, a Nossa Senhora Aparecida, eram muito semelhantes as duas, porque a imagem da Luján está vindo também do Brasil, a imagem padroeira da Argentina está feita no Brasil, foi feita no Brasil. Então, no século XX, essa imagem estava já um pouco velha e em risco, então eles decidiram colocar ela num cofre de prata que vocês estão vendo. Então, a metáfora da Virgem blindada, não sei em português como podemos dizer blindada, essa ideia da manipulação da imagem religiosa com fins políticos. Não sei se dá para entender a metáfora da imagem. É uma época da construção de um catolicismo de massas. Pensem vocês um Cardeal Leme, aqui a gente está apresentando um parecido ao Cardeal Leme daqui. E o Cardeal Pacelli, do Vaticano, que vai vir para a América Latina, vai vir à Argentina e vai conduzir um enorme encontro de católicos que foi o Congresso Eucarístico. Então, estou pensando nas clivagens, estou pensando os eixos comuns da construção das religiosidades e das legitimidades políticas da Argentina e do Brasil. Se vocês... a segunda parte, vou tratar de um pouco rápido. A segunda parte vai se concentrar na coleção de esboços da Sala de Promessas de Aparecida, São Paulo. Aqui nesse trabalho eu pensava na categoria de dispositivo cultural, porque eu nesse trabalho estava pensando basicamente em como as coleções de objetos religiosos podem servir para construir sentidos. Não sei se tem muita importância para vocês que eu mostre imagens de Aparecida, porque brasileiros conhecem muito melhor que eu, e talvez já estiveram lá. Esse é o Santuário Nacional da Aparecida, que é muito bem posterior, como vocês estão vendo. Essa é a imagem original que vocês bem conhecem, onde também a monumentalidade da construção, a presença dos esboços é bem maior, é bem massiva, muito mais grande, muito mais organizada, tem como uma espetacularidade e uma gestão administrativa muito maior que a presença dos esboços no santuário da Virgem de Luján. Eu acho que acontece que na religião ou a religiosidade, se vocês preferem, brasileira, tem uma mistura muito mais rica e muito mais complexa, que permite pensar as expressões imagéticas de um jeito diferente que na Argentina, e também que isso é consequência de uma política do Vaticano II, que na Argentina impactou de uma maneira diferente, tentando que os esboços foram embora das práticas comuns do povo. Na Argentina, vai ter um esvaziamento de imagens religiosas a partir dos anos 1960 para cá. A diferença do Brasil, que vai ter uma enorme produção de imagens e objetos religiosos. E os esboços muitas vezes fazem parte dessas imagens. Eu cheguei até ver teses doutorais da Universidade de São Paulo apresentadas no Santuário da Aparecida como esboços. Estão vendo? Estão vendo? É muito diferente esta estrutura de apresentação de objetos religiosos daquela que vocês podem pensar para, por exemplo, Minas Gerais. Eu trabalhei em Minas Gerais. É muito diferente. O Bom Jesus de Matosinhos, em Minas Gerais, ou se não, o Nosso Senhor de Bonfim, em Salvador de Bahia. É diferente. São organizações com objetivos muito diferenciados. Dar contenção à religiosidade, por um lado, da religiosidade ou religião local, e dar uma vitrina, uma vidraça de espetacularidade a nível nacional, muito mais impactante no caso da Aparecida. Bom, então, pensando a necessidade de ter uma história comparada,
pensando na necessidade de ter uma história comparada, que eu comecei a mirar as imagens, tanto da Argentina como do Brasil, me focalizei particularmente nesta questão dos ex-votos para pensar, sim? Acho que ainda temos muita coisa para pesquisar e para pensar, mas temos que conseguir dar uma olhada mais centrada nas semelhanças, nas diferenças, mas também nos processos históricos que acompanharam no nível mais global, não? Estou falando do século XVII, tanto no Rio de la Plata como no Brasil, tinha uma enorme presença de cofradias, em alguns casos, mas sobretudo terceiras ordens e ordens regulares, sobretudo ordens regulares que estavam fazendo o processo de evangelização, e para as ordens regulares era muito importante a advocação da Imaculada Concepção. Então isso vai dar conta, vai explicar o grande sucesso do culto à Imaculada Concepção, que vai ficar sendo a padroeira da Argentina, a padroeira do Brasil, a padroeira do México, a padroeira de muitos países com nomes locais. Isso vai ser um resultado de uma aliança estratégico-política da Igreja com a monarquia. No século XIX, o que vamos encontrar é uma enorme briga, uma enorme competência, concorrência entre a Igreja e o Estado Nacional. Então, novamente, a Virgem e as representações da Virgem vão ser manipuladas de uma parte e da outra, e para construir legitimidade. E agora, nos últimos anos, eu posso dizer que as manifestações da religiosidade existem ainda, estão vivas, mas estão passando por processos muito diferenciados. Nesse sentido, Luján e Aparecida têm diferenças importantes, mas se você vai para o interior do país, vai encontrar outros santuários com alguns padrões mais ou menos comparáveis também. Bom, isso para falar da minha pesquisa que acabou, que está acabando, mas eu agora estou fazendo uma outra coisa, que o Mauro já falou um pouquinho, e agora, se vocês me permitem, vou mostrar um pouco para ter uma ideia, depois vou contar um pouco, se querem paramos um pouco aqui para fazer uma roda de perguntas, e continuo com o último, porque não sei como a gente está de tempo. Ô, Patrícia, assim, eu acho que eu aguento mais um pouco, não sei como é que o pessoal tá aí, mas acho que dá para Tá. você tocar mais uns 20 minutinhos por aí, 15, 20 minutinhos para apresentar essa nova pesquisa, e aí a gente já Tá. engata direto nas perguntas, que eu já anotei umas duas aqui. Eu acho que, Ah, como eu sei que beleza. algumas pessoas pesquisam isso aqui, o William mesmo pesquisa sobre a questão da religião, religiosidade popular, então eu imagino que devamos ter aí algumas questões, né? Então, William, já se prepara aí, cara. Aí você Agora, toca aí o barco, agora é bom, beleza, mas agora eu fiz beleza? uma coisa errada e toquei minha tela, e agora não sei como fazer para voltar, deixa eu ver. Aconteceu uma coisa maluca. Se eu curto e volto a entrar, é muito grave, porque, mire, olha, vê que eu estou conseguindo. Ai, tá pronto. Tá pronto. Conseguiu? Consegui. Beleza. Toquei a tela para mudar a câmera e foi embora. Bom, minha nova pesquisa tem a ver com isso. É uma conferência que eu apresentei em fevereiro, em México, onde eu fui para fazer algumas questões acadêmicas, fui para participar desta fala, apresentei na UNAM, da Universidade Nacional de México, depois fui para um congresso de música e performance em Chiapas. Quando eu estava voltando para Buenos Aires, o Mauro sabe bem essa história, eu fiquei varada, fiquei Sim, finalmente 3 meses no México. Foi muito estranho, muito sim. esquisito tudo, mas consegui voltar para a Argentina. Então, minha última conferência foi sobre isso. O reencantamento do mundo em clave queer, religião, gênero, dissidências em Buenos Aires. É quase uma provocação, eu sei. Bom, então, os últimos temas que eu estou abordando têm a ver com esse marco teórico que ainda está em construção. Eu continuo trabalhando a religiosidade, a religião. Eu estou trabalhando ainda a religião e sempre vou trabalhar, eu acho, porque eu gosto muito, ainda preciso compreender muita coisa, mas sempre dentro do marco de história cultural. Agora eu estou também tentando me interiorizar, estou tentando aprender mais sobre história de gênero e estou interessada, sim, na teoria queer, mas particularmente para fazer estudos históricos.
Eu, como muita gente sabe, estou preocupada por essas questões do encantamento e desencantamento do mundo. Vocês sabem, os estudos do Weber impactaram muitíssimo na sociologia, muito menos na história. Os historiadores aqui na Argentina são muito reticentes, muito refratários a estudar religião. Eles estudam uma história econômica da igreja, uma história política, mas nunca uma história cultural da igreja, ainda está por ser feita. Os antropólogos estudaram mais as práticas de devoção e a simbologia, mas ainda estava faltando, para mim, uma história cultural. Uma história cultural tem que dar conta agora, no século XXI, de novos atores sociais. E como eu formo parte da comunidade LGBTQ e sou uma pessoa, uma lésbica visível, e se bem eu tenho uma vida acadêmica, já longa vida acadêmica, eu também faço questões de gestão cultural. E trabalhando na área de gestão cultural da minha comunidade, eu percebi que temos muitas questões para pensar. Por exemplo, em um processo que a Argentina está participando, que é a secularização, e um processo de luta pela ampliação da laicidade. Aliás disso, ou além disso, muitos setores mais dissidentes e contestatários ainda utilizam noções de matriz religiosa. Estou trabalhando especificamente com dois grandes grupos. Uma agrupação feminista artivista. Quando digo artivista, estou falando de um gênero artístico particular que mistura a expressão política com o interesse artístico. Então, uma resistência desde a arte. O artivismo seria, então, um gênero de resistência desde a arte. Tem, então, um enorme interesse político, neste caso, como eu estou falando de artivistas feministas, vai ser uma denúncia sobre o patriarcado, uma denúncia contra o patriarcado, uma denúncia contra os feminicídios, uma denúncia contra a violência que afeta a mulher, sim? E para isso eu vou me centrar numa coletiva artivista feminista que se chama ARDA. Por uma outra parte, eu vou analisar muito as representações do religioso nessa agrupação artivista, mas também nas produções artísticas do mundo travesti vinculado às artes. Eu estou super interessada, então, por compreender como as travestis representam nas suas performances no mundo artístico alternativo porteño um monte de categorias que têm a ver com a religião. Ao contrário da ideia de que o desencantamento do mundo está avançando muito rapidamente, eu acho que minha pesquisa está apontando a que novos setores dissidentes e contestatários ainda fazem parte de um novo encantamento do mundo. Um encantamento do mundo que está pensado a partir das necessidades, crises e problemas e angústias desses atores sociais que eu estou me referindo. As mulheres, as feministas por uma parte, e a comunidade travesti por uma outra. A ideia de reencantamento está vindo de um intelectual francês que se chama Michel Maffesoli. Maffesoli propõe que tem, no século XXI, uma comunidade internacional super local, atomizada, se vocês querem, mas que tem uma sensação de união, que tem uma ideia de participar de uma comunidade, como antes era a igreja, por exemplo, através da internet, através de redes, através de formar parte de grupos. Por exemplo, os bloggers, por exemplo, os emos. Grupos sociais que estão separados no tempo, separados no espaço, nos países, mas que têm ideia de pertença. Então, a partir dessa ideia, muito a ver com as ideias mágicas e religiosas de pertencer a um grupo. Então, eu acho, Maffesoli, que existe um certo reencantamento do mundo a partir disso. Ideia que, para mim, é interessante considerar na hora de pensar a religiosidade. E eu estou trabalhando, então, como o ativismo mais arte, ou seja, o artivismo
escrito em poucas e simples palavras, é muito mais complexo que isso, vai trabalhar para pensar, então, novas formas de fazer comunidade. Bom, eu falei para vocês, Arda, que é um grupo de matriz teatral que faz intervenções nos espaços abertos, nas marchas, nas passeatas, nas protestas, particularmente do dia 8 de março, da Argentina, que é uma data muito forte aqui para manifestações. Também faz parte de Ni Una Menos, que é um movimento que surgiu na Argentina e se espalhou pelo mundo inteiro agora, contra os feminicídios, Ni Una Menos. Também nas datas de apresentação de projeto para interrupção legal da gravidez, que a gente fala de lei do aborto. A Arda participa nessas manifestações sempre fazendo performance. Essas performances são muito fortes, muito interessantes. Nelas, eu achei a recorrência da ideia do fogo. Arda mesmo é uma palavra de fogo. Arda vem do verbo arder. Agora, eu estou sublinhando também que o fogo, que faz parte do nome mesmo, de uma vocação de fazer arder o patriarcado, vai recuperar um arquetipo importante. 2, a bruxa e a guerreira. Nelas, eu percebi, falando com uma organizadora da Arda, que se chama Claudete Garcia, a ideia de que a mulher que faz parte de Arda tem um pouco o arquetipo da Juana de Arco, talvez. Uma mulher guerreira, uma mulher que foi condenada como bruxa. Você sabe que aqui na Argentina falamos muito. Uma frase quase popular das feministas gays, assim, é quase um canto, quase um poema, que é: somos as netas das bruxas que não puderam queimar, Então tem uma reivindicação da ideia da bruxa, misturada com a ideia da guerreira, é um pouco mais Joana de Arco. Arda vai se caracterizar por essas performances nos espaços abertos. São mulheres que vão ser convocadas pela Claudete Garcia para datas importantes e se manifestar. Ela é uma diretora de teatro, é atriz, é poeta, é dramaturga e tem uma experiência muito importante na ritualização teatral. As cores, não dá para ver, mas é um fogo, é uma fumaça de cor lilás, roxo ou lilás. São as cores da melhor. Essa, não sei se você fala de roxo, essa cor. Violeta é roxo, não? Sim, violeta é roxo pra gente. Tem violeta, mas a gente usa mais roxo, né? Roxo. Que é o purple. Esse roxo é muito interessante porque é a cor do feminismo. Não? Normalmente o feminismo vai se reivindicar com essa cor roxa. Agora, eu vou te dizer uma coisa entre parênteses, que o roxo também é a cor de dor de Cristo. É a cor que muitas vezes a Virgem Maria leva no manto, porque é a cor da dor. As mágoas são roxas. Então, acho que tem um sentido religioso que o feminismo não tem percebido ainda. Mas sim, Verdade. Arda toma a cor roxa como emblema, como signo e como símbolo. Olha lá no fundo que tem um lenço verde no pescoço da garota. Esse lenço verde, deixa eu ver que eu tenho um aqui, vou mostrar, é histórico porque é da primeira Ni Una Menos. Esse lenço verde vocês talvez já conheçam. Esse lenço verde está representando a campanha nacional por el direito a aborto, interrupção legal, segura e gratuita da gravidez. Então, é emblema, e esse lenço verde que vocês estão vendo, triangular, é um pouco uma consequência ou uma influência da ideia do lenço branco das madres de Praça de Maio. Vocês escutaram falar das mães de Praça de Maio. É uma agrupação de mães que foram para a rua na época da ditadura para pedir a pesquisa sobre os filhos delas que estavam desaparecidos pela última ditadura militar, você sabe. Então, tem uma ligação direta, não estreita, entre o modelo iconográfico do lenço branco e o lenço verde que tem a ver com o aborto. E olha que interessante isso.
o lenço branco das mães, o lenço verde para abortar livremente. Porque o problema não é a maternidade, o problema para os feministas na Argentina é a maternidade não desejada. Esse é um tema importante. Bom, voltando para a Arda, então. Arda vai usar, então, esses lenços verdes, e essa cor roxa vai ser cada vez mais invadida pela presença da cor verde. Arda vai ser, talvez, uma agrupação tão emblemática na Argentina e nas manifestações feministas que vão ter marcado como modelo muitas outras representações gráficas que vão circular pelo país. E tomando a frase que arda o patriarcado. É muito importante quando alguém analisa essa agrupação, pensar que está desenvolvendo uma linguagem particular e própria, gestos e rituais muito vinculados à ideia do fogo. Olhem como o fogo está virando verde também. A gente propõe e o medo que arda. A proposta, então, é fazer arder o medo, liberar as mulheres e também contribuir à campanha pelo direito do aborto legal, seguro e gratuito. Tem merchandising, que não é da Arda, mas tem pessoas que estão tomando isso e estão fazendo. Olha, uma convocatória para participar de um evento, misturando uma igreja queimada, o lenço verde e a imagem da mulher. E a frase famosa da Claudete Garcia, e o medo que arda. Acho que essa imagem de circulação no Instagram é emblemática, porque está dando iconograficamente uma síntese do que está passando na Argentina. As feministas falam o tempo inteiro do fogo. Arda, particularmente, fala o tempo inteiro do fogo. Existe uma ideia na Argentina que chegou com a impronta anarquista. Vocês sabem que na Argentina, como o Brasil, teve muitos anarquistas no final do século XIX e início do século XX, onde passou a ideia espanhola, russa e depois espanhola, de queimar igrejas. Aqui ninguém queima igrejas. Ninguém queimou igrejas. Mas no imaginário feminista faz parte do discurso. E isso também é muito utilizado para criticar o movimento feminista, que ainda não queimou nada, mas sempre existe essa possibilidade que dá muito medo. Arrebatar o discurso das feministas da Arda é assim: arrebatar o fogo da Inquisição, arrebatar o fogo da igreja, para se nutrir do fogo do lar, para se nutrir do fogo da cozinha da mulher, para se nutrir de um fogo que é uma energia e, ao mesmo tempo, é uma arma que elas vão arrebatar do patriarcado para se defender. Então, você vai encontrar essa outra mensagem, misturando a ideia das bruxas com a ideia das mulheres que fazem parte do movimento. E vocês sabem que, normalmente, a linguagem machista muitas vezes fala das mulheres como bruxas, da sogra, da mulher, da filha como bruxa. Então, é como a ideia do negro. É uma apropriação de uma palavra que é ofensiva para se empoderar. Então, a ideia da bruxa é um pouco essa operação discursiva e performática de se empoderar. Eu falei que ninguém queima nada aqui. Igrejas não. Mas vocês estão vendo, sim, uma fotografia que vai fazer parte de um flyer, de um cartaz da Arda, que fala: toda opressão é patriarcal. Ao fundo, vocês têm o Congresso da Nação. O Congresso da Nação que ainda não terminou de aceitar a interrupção legal da gravidez. Se aceitou o matrimônio igualitário, a lei de morte digna, um montão de coisas estão avançando na Argentina, mas ainda não é completamente legal a aplicação da interrupção do embaraço, da gravidez. Então, Arda vai apresentar esta fotografia como um fogo. Esse fogo é real. Mas esse fogo tem a ver com uma outra coisa. Tem a ver com um ritual, uma performance ritual, realizada em frente do Congresso, como vocês estão vendo, que teve por motivo se reunir e comemorar ao redor do fogo, na data de comemoração da reivindicação contra os abusos sexuais na infância.
Você sabe que é 16 de novembro, eu acho que é 16 de novembro, é a data internacional contra os abusos da mulher e da infância. Então, a coletiva o que faz é uma performance onde vão se reunir, vão cantar, as mulheres vão denunciar os nomes dos abusadores, as mulheres e as crianças vão denunciar os nomes dos abusadores, vão fazer papelzinhos e vão queimar esses papelzinhos, como um fato ritual, como um ato ritual, sim, de liberação, de memória, e de participar juntas num ritual que ao mesmo tempo é militante, artístico e político, porque vocês sabem que para feministas o pessoal é político. Pelo tanto, esta performance quase teatral tem um caráter político muito, muito forte dentro do movimento feminista. Elas têm também uma forma de se apresentar em círculo, gritando, cantando, dando um pouco de medo, talvez, aos espectadores. Parece um pouco o Haka Waka de los neozelandeses, mas é uma forma ritual teatral de se empoderar. Vocês estão percebendo a mistura das cores, roxo e verde, não? A presença dos lenços nas mãos e nos pescoços. Então, minha proposta ao redor dessa pesquisa é apresentar a ideia que esse fogo é um jeito de estar e ocupar o corpo da mulher. O corpo da mulher e o corpo da travesti, porque estão se incorporando também as feminidades, as novas feminidades dentro do movimento. Então, o fogo é estar e, ao mesmo tempo, é ocupar corpo, rua e espaço político. Mas, nesta construção fortemente anticlerical, que briga o tempo inteiro com a igreja, a ritualidade e o arquetipo de bruxa e guerreira vai se nutrir fortemente de ideias religiosas, de um jeito contestatário, mas que tem o caráter sagrado do fogo, o caráter purificador do fogo, o caráter violento do fogo em mãos de Inquisição que vai ser arrebatado pelas mulheres, mas também o caráter sagrado, luminoso e empoderador do fogo. Claramente tem conotações pagãs e conotações cristianas. É um pouco isso, então, essa ideia. Que finalmente, eu vou falar, se me dá o tempo também, na próxima apresentação sobre os travestis, finalmente a coisa é assim. Tem um monte de desplaçamento da religiosidade num discurso anticlerical, antirreligioso, e, pelo tanto, estou pensando que ainda estamos frente a um reencantamento do mundo. Mas em clave feminista, neste caso, e em clave queer, na próxima. Mauro, prefere que eu pare um pouco agora ou que passe a falar das travestis? Vamos, só para poder a gente se organizar aqui, Sim. que eu imagino que já deva ter algumas perguntas aqui, né, Patrícia? Ok. O que você acha? A gente tentar responder umas perguntas e a gente vai para a última parte aí. Não, podemos falar um pouco agora. Eu acho que é mais melhor. Como fiquei eu fiquei absolutamente despenteada. Até para você descansar um pouquinho a mão, né? Que você fica segurando aí Sim. dá uma. Bom, primeiro eu sempre gosto bastante do seu trabalho, sabe disso, principalmente a parte das imagens. Eu nunca me esqueço de uma aula que a gente teve lá na Filo, que você apresentou lá primeiro você apresentou questões teóricas sobre história e imagem, e depois você começou a apresentar uma análise das imagens. Falei, cara, foi uma das melhores aulas que eu já tive, assim, porque eu consegui entender muito, né? E foi, inclusive, a Macarena, né, que fez aula com a gente, escreveu um texto, e boa parte do referencial teórico que ela utilizou foi daquela aula. Nunca me esqueço disso, que eu tive que recorrigir o trabalho dela, né, e tá até para publicação, a gente deve publicar esse ano, eu acho, que ela apresentou no AB aqui em Cuiabá, né, e depois agora a gente está preparando para poder publicar no periódico. Ah, que bueno. Mas é isso, assim. Sim, maravilha, né? E, enfim, bom, eu tenho algumas questões, mas eu vou tentar passar aqui para o pessoal. Não sei se alguém quer ter uma questão. William, só para lembrar, assim, a nossa internet também cai, tá, Patrícia? A Andriele caiu. Sim, o outro professor. E, enfim, a gente vai caindo, porque também a internet que tem hora que é horrorosa. Também. Sim. Começa bem e vai caindo, sabe? Bom, mas eu vou ver. William, Gilson, alguma pergunta? Tainá, alguma pergunta?
É, Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Boa tarde. Eu queria, na verdade, é um tema que toca, né, o seu trabalho, é sobre a sua visão de cultura popular. O que Uhum. você tem a dizer, né? Que a gente vê que o debate, apesar de todos esses anos, ainda é intenso, né? Entre andarilhos do bem, do Guisbo, a representação do mundo como representação do Chartier, ainda continua até hoje, né? Fomentar debates. E aí você tem toda essa pegada cultural. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa cultura popular, né? Ela caiu agora. Agora eu acho que foi a Patrícia quem caiu. Vamos aguentar um pouquinho e ver se ela volta aí, gente. Peraí. Tá, vamos ver aí. Bom, e a gente tá ficando isolado também aqui. O pessoal foi abandonando a gente. Voltou a Patrícia. Perdón, William. No sé si toqué algo para ampliar tu pantalla y poder verte porque habías quedado muy chiquito. No, disculpa, estoy falando español porque fiquei así. Desculpa, William, está aí? Tô. Ai, desculpa. Eu estava tentando agrandar a tela, acrescentar a tela para te ver bem e acho que desliguei. Me desculpa. Então, você estava falando das questões da religiosidade. Continua, por favor. Que aqui também, né, muitos não gostam de utilizar o termo cultura popular. Já outros fazem questão de utilizar cultura popular, né? Eu utilizo, né? Eu acho importante colocar, mas aí fica essa questão, como andar sobre esse território tão desafiador, né, que é a cultura popular, a religiosidade popular também, né? Uhum. Muito boa esse seu projeto, os dois, né? Muito, muito instigante. Graças. Muito obrigada. Muito obrigada. E a tua pesquisa é particularmente sobre o quê? De mestrado, eu fiz sobre a Festa do Divino, né, como uma festa quilombola. Aqui a gente tem uma festa que já tem 125 anos, né? Esse ano não teve, então não comemorou mais um ano por causa da epidemia. E ela acontece entre a Bolívia e o Brasil, Rondônia, no caso. Ela é a segunda festa fluvial. Tem uma festa fluvial no Rio Tietê, mas não é tão antiga quanto a nossa, né? A nossa vem do Mato Grosso para Rondônia, né? Que Rondônia já foi o Mato Grosso até a década de 40 do século XX, e torna o território, então ela vai ser formada justamente pelas famílias negras, ex-quilombolas, de Vila Bela da Santíssima Trindade, que vem para o estado, né? E aí esse foi o tema do mestrado. Eu não consegui colocar como, assim, ter um embasamento para colocar como cultura popular, como era a festa antes da, vamos dizer, romanização da Igreja Católica. Aqui teve um bispo chamado Dom Rei, né, aqui ele vem na década de 30, então ele faz toda essa mudança, não só no lugar, mas nas festas da região, e aí ele vai clerizar a festa do Divino, e é a festa que tem até hoje, né? Então, pelas fontes eu não consegui dizer como era antes, mas a gente tem uma ideia como seria. E aí no doutorado eu acho que eu vou trabalhar a questão das relações afro-indígenas no Guaporé e no Rio Madeira, né? Vamos ver. Bom, interessante também, as duas coisas são interessantes, a primeira e a segunda, né? Sobre a parte do divino e a
a festa fluvial talvez gostaria de ver. A próxima vez que a gente vai para lá, eu posso ver também a tua apresentação. O Mauro já tinha falado da sua vinda aqui, e a gente está formando também o SILAC, né, e ver se ano que vem, se normatizar, né, a gente consegue fazer o primeiro encontro aqui ou lá em Cacoal, né, ou Porto Velho ou Cacoal, e aí você já é nossa convidada. Apresenta rapidinho sobre... Seria super legal, claro, conhecer os trabalhos de você. Bom, achei lindo, hein? Linda troca. Oi. Ô, William, apresenta para ela um pouquinho sobre o SILAC, cara. Fala para ela o que é o SILAC. Aqui a gente está formando, eu acho que até o final do mês a gente consegue colocar no papel, né? O SILAC, que é esse Centro de Investigação Latino-Americana e Caribenha. Nós somos a única capital que faz divisa com o país. A 100 quilômetros a gente encontra com a Bolívia, né? Uhum. E aí a gente estava pensando em unir forças com história, letras espanhol, letras português e sociologia e formar esse centro, né, para fazer essa pesquisa, divulgação, que a gente sabe, né, que parte do Brasil deixou de lado a história da América, nem se considera América Latina, né? A gente está mais ligado à França do que à América Latina, e aí a gente levanta essa demanda para ver se a gente consegue construir um centro na Amazônia sobre isso, né? Que não tem ainda, e tem toda essa referência, né? Como a gente está bem no meio, entre o Peru e a Bolívia, a gente resolveu fazer isso, e aí a gente está caminhando. Eu acho que você conhece, pelo menos de nome, ela também é argentina, a professora Maria Verônica Secreto. Sim, claro, conheço, esteve na casa dela mesmo, claro. Casada com o professor Norberto. Claro, sim, conheço. Aí ela foi a primeira... Da UF. Eles trabalham na UF. Isso, na Federal Fluminense. E aí ela foi a primeira a palestrar para nós, porque muita coisa, eu mesmo, da história, eu não sei, né? A gente vai ter que ir absorvendo rapidamente, pegando autores, né? Tem uma produção da Argentina, o Brasil é boa, é ótima, né? Já tem uma questão bem consistente, mas com os outros países não, né? Argentina e México é mais fácil a gente ter. Aí ela foi a primeira a palestrar, ela e a Viviane Gelado, né? Estavam conheço as duas. Claro, conheço as duas. Sim, legal. A Gelado é muito legal também. Sim. O Saulo, que é professor de espanhol, também tem uns estudos sobre o Beni, né? Traduz algumas obras desses viajantes que passaram no século XIX e início do XX. E aí vamos fazer o seguinte, vamos formar o centro, né? E aí a gente corre atrás da infraestrutura, dos apoios para fazer o centro funcionar. No futuro, se o Bolsonaro, esse grupo da extrema-direita, eu acho que eles vão ficar aí uns 12 anos, não com o Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro fica mais, termina um mandato ainda, né, para variar. Eu não sei como a gente vai sobreviver mais 2 anos, mas tem Moro ainda, tem muita gente deles que provavelmente vai ficar aí. Vamos tentar contando também com a desunião, né? O PT parece aquela teoria do Brizola, né? O escorpião. Se ele não está na frente, ele morre, mas não passa a vaga. E aí a gente sabe que a situação está complicada. No futuro, a gente pensa num curso de línguas estrangeiras ligado à negociação exterior, uma graduação, e também, né, uma graduação em História da América Latina, que tem na Unilac, aí perto de você, em Foz do Iguaçu, tem esse curso,
E aí a gente... Vamos ver, né? Isso aí é trabalho para 10 anos ou mais, né? Para a gente tirar... Eu acho que esse das línguas estrangeiras a gente consegue tirar mais rápido do papel se tudo caminhar bem e esse governo sair, essa gente toda que Tomara está que aí, sim. Tomara que dê certo rapidamente. Mas acho que vai dar. Mas tem que trabalhar muito, tem que ter paciência e trabalhar e trabalhar. trabalhar, né? É sim. Bom, felicitações, parabéns. Acho super linda a proposta. Tomara que tudo vai dar com sucesso. Tá bom. Então, já passo para você, Patrícia, para responder o William, né? Ele fez a questão da cultura popular. E aí já faço as minhas também. Não sei se o Gilson vai querer fazer uma consideração, mas deixa a bola com você. Não. Eu não sei sobre a cultura popular em particular. Eu fiquei falando com ele, muito contente, e esqueci essa parte. Olha, é um problema, é uma questão mais geral, não, que ultrapassa a minha pesquisa mesmo, mas minha consideração é que é uma noção que tem que se delimitar quando você vai falar. Isso eu acho legal, delimitar de que coisa está falando, que coisa entende por cultura, que coisa entende por popular. Eu sempre acho que é complicado que na língua do cotidiano sirve falar de popular, porque parece que todo mundo vai se entender. Não sei se isso está bom para a fala. Eu acho que na escrita a gente tem que pensar com precisão o que você está dizendo. Assinalar exatamente os atores que você está abordando, que você está pesquisando. Não sei, se eu consigo descrever, señalar, não sei como se mostrar quais são meus atores de interesse, então eu posso continuar com uma ideia de se é popular ou não. Eu não gosto muito das definições só por quantidade, só por massividade. Acho que isso pode ser utilizado. Não tenho problemas com questões ideológicas se as questões ideológicas são explicitadas, não? Mas tem também muito de preconceito, não? Deixar a cultura popular separada da cultura da elite ou da alta cultura. E eu acho que esse é um olhar tão antigo, que para mim não dá muita conta do fenômeno social. Estou tentando dizer também que acho super interessante abordar as questões das classes subalternas, porque talvez estar um pouco mais engaixado com uma definição teórica mais precisa pode expressar, acho que com maior solidez, a ideia do ator social que estamos tentando analisar. Como falo de cultura popular, não estou falando necessariamente das classes sociais subalternas ou subalternizadas. Não necessariamente. Se é o que eu pretendo falar disso, eu prefiro dizer 2 pontos. Estou falando dos pobres, estou falando dos favelados, estou falando, não sei, das mulheres do interior do país ou da urbe que trabalham, ou seja, definir mais precisamente o ator social. As expressões de religiosidade popular, não sei, você pode pensar na Salvador de Bahia, pode pensar, não sei, em Minas Gerais mesmo também, no Rio, num outro sentido. Não conheço tanto o Brasil, conheço um pouco, mas é gigante. Muitas vezes tem presença de distintos atores sociais e distintas classes sociais que vão se articular no fenômeno da religiosidade e que vão se encontrar no espaço da festa. Então, quando eu falo de popular, estou falando de uma coisa muito ambígua. Não falo que não podemos usar o termo. Estou pensando em como temos que definir na escrita a conceptualização. Não tenho uma definição para te dar, claramente não. Mas eu sim sublinharia a questão da classe social. Bom, foi uma pergunta complicada. Tentei mais ou menos me aproximar, com sinceridade. William, está satisfeito com a resposta ou você quer complicar mais? Não, é porque a gente vai fazendo e vai apanhando. Aí eu vi que você estudou com Chartier, né? E Chartier a gente usa, né? Mas só que tem muita gente que já questiona na hora, nem mal vê e já desce a ripa, né? É verdade, sim. Rocher tem uma visão assim,
das formas de pensar o popular. Você tem o Nick Thompson antes de Rocher, e tem um jeito de pensar os grupos sociais subalternos. Mas acho que para cada caso histórico tem que pensar uma precisão para a definição. Sim. Bom, isso. Sem dúvida. E assim, é uma discussão importante até para poder pensar os objetos distintos, né? E me parece que o que a Patrícia trabalha, assim, né? Como leigo, tá, gente? Não conheço nada disso. Eu trabalho com história política, a parte teórica, metodológica, de narrativa. Então, mas assim, pouco que eu já conheço do trabalho da Patrícia e do seu trabalho, né, William? A discussão da Patrícia vale muito, principalmente na perspectiva de como isso é utilizado pelo poder político, né? Pelo que eu entendi. Inclusive, eu vou até fazer a pergunta, tá, Patrícia? Mas antes, quero fazer uma proposta para você. Uhum. Nós já estamos meio adiantados, minha internet está ruim, então estou meio para cair. Então, eu queria que a gente conversar para a gente marcar para uma próxima vez para falar sobre realmente mais sobre a teoria queer e falar também mais sobre travestis, que vai ficar pendente. Ok. Tá? E aí a conversa com o William, porque aí nós já temos até... a gente já coloca a fala sobre isso, porque a gente vai ter um nicho de pessoas mais interessadas ainda, entendeu? A participar. Aí se você achar que tá legal, pra gente vai ser maravilhoso. Eu vou fazer 2 perguntas, seria legal, assim, porque aí a gente atrai até o pessoal do movimento LGBT do Estado para poder discutir com você também. Eu gostaria muitíssimo de conhecer as pessoas do movimento lá, seria super legal. Sim, aí eu sei que Porto Velho tem um pouco mais, né, e talvez o William consegue também fazer uma discussão, trazer essa discussão para cá. A gente pode dar o pessoal de Cuiabá e ainda aqui do interior de Rondônia, e seria legal para a gente tentar ampliar o debate, né, além da perspectiva teórica e tudo mais, mas trazer a ideia do engajamento social também. Total. Sim, concordo. Beleza? Aí. Fico muito feliz com a proposta, muito feliz. Sim. Perfeito. Então, vamos lá, a minha primeira pergunta pensando nas cores, nas imagens, né? Eu me lembro muito bem que cheguei com você, né? Algumas passeatas, a gente chama de passeata aqui, mas aí é mais manifestação mesmo, porque aí é manifestação, né? A galera vai pra rua, gente pra caramba, metrô fecha, aquela coisa toda, né? Aqui no Brasil é raro os eventos como esse, infelizmente. Mas eu lembro muito bem dos lenços vermelhos, né? Verde, desculpa, cheguei ainda estava aí. Foi uma das vezes que eu voltei a Buenos Aires depois de ter ido embora, que você já estava até com o seu lenço na mochila, né? Tudo mais. Mas me lembro também que a cor que os conservadores religiosos utilizavam era o azul celeste, é isso? Azul celeste, claramente. Sim, senhor. Sim. Aí vem a pergunta. De uma forma consciente ou inconsciente, há uma construção política em torno dessas cores também? Claramente. Principalmente por parte dos conservadores, tentar vincular conservadorismo com religiosidade, com religião católica, com política, com hegemonia de poder, nacionalidade, com nacionalismo, né? É isso? Claramente. Sim. A cor celeste é uma cor azul celeste, para a gente é uma representação da Argentina, mas da Argentina no sentido mais conservador, nacionalista. O discurso das pessoas muitas vezes vem acompanhado de uma performance. Eu vi faz muito pouco tempo uma performance e era lamentável como eles bailavam e usavam o lenço como se fosse um brinquedo, não? E a ideia deles é um povo branco, um povo de classe média, pelo menos, católico. Ou seja, é uma noção muito conservadora. Então, claramente, o que você tem razão. Um projeto nacional, um pouco mais nacionalista, onde a igreja tem muito a ver. A igreja está instigando o tempo todo. E o Papa Francisco também, que eu sei que os irmãos brasileiros gostam muito dele, mas temos que dizer que o Papa Francisco aqui foi muito retardatário, foi muito controversial. Quando era cardeal, era muito preciso. A história até do filme, né, dos papas, eu acho que ficou muito claro, né? Ainda não vi, não posso falar. Não, então assista, porque
no filme dá o sentido meio de vitimismo, né? Ele se sentindo vítima, que foi mal compreendido pela igreja e pelos argentinos na sua época, né? Tudo mais, enfim. Mas eu tanto conheço um pouco da história do Papa aí, né? Como também conheço a parte do Leandro, né? Que foi meu orientador, o Leandro Rust, que trabalha com os mitos papais e trabalha muito com a perspectiva. Sim, claro. Lembra do Leandro? Lembro. Trabalha com essa perspectiva, como que o Papa construiu-se o mito em torno de um Papa com ditadura, né? Ao mesmo tempo que uma disputa de memórias em torno dessa situação ali, né? Ao mesmo tempo que o Papa tenta afastar dessa memória, reconstruir uma memória, uma história em torno, né? Ao mesmo tempo tem toda uma discussão da própria história argentina, da memória argentina em torno do episódio. Então, ele coloca como um mito em debate, um mito em aberto, né? Ou seja, uma construção bastante interessante, assim, o trabalho do Leandro nesse sentido. Mas a outra pergunta que eu vou fazer é sobre Lujan, assim. Quando eu tive Lujan, também já vi você falar algumas vezes sobre Lujan né, me parece, aí me corrija se eu estiver errado, Lujan me pareceu uma construção muito forte, ainda talvez provavelmente no século XIX, mais forte ainda, pela construção, tentativa de centralização política na Argentina. Não é à toa que Lujan está dentro da própria Grande Buenos Aires, né? Ou seja, simbolização do poder, tentar pacificar isso, que estava depois das lutas caudilhas, que, né, deu aquela bagunçada na Argentina pós-independência. Então, tentaram dar um norte para representações religiosas e também culturais. Tanto é que a Argentina é bastante Buenos Aires, né? Por mais que a Argentina é uma colcha de retalhos bem grande, mas sempre tenta upar muito Buenos Aires como se fosse Argentina, né? Isso é uma coisa interessante, né? Aí eu tentando pensar na perspectiva comparada. O Brasil, a Aparecida do Norte seja uma parte pequena, tá? Ou seja, talvez a Aparecida do Norte seja uma construção paulista. Seja uma construção dos paulistas para tentar construir a sua grandeza. E não à toa que é um santuário gigantesco, um dos maiores do mundo. Eles Só que você tem representações religiosas tão ou maior que a de Aparecida do Norte, todo o Brasil espalhado. Você vai ter até o Gilson, que é um goiano que está aqui, você vai ter lá em Trindade, em Goiás, você vai ter no Divino como, né, uma das maiores festas do Brasil, a festa de Belém do Pará, né, que vai ser aquela também fluvial, né, William, que é a festa da... Qual que é a festa mesmo, William, de Belém? O Círio de Belém, né? O Círio Nasa, né? Círio de Belém. A Senhora de Nazaré. Exato. Você vai ter a construção de uma religião, aí eu vou usar a palavra religiosidade, que não sei se está certo ou errado, porque vocês são... Tranquilo. Que é do Padre Cícero, né, no Nordeste. Nossa, do Nordeste, parte de Pernambuco ali. Você vai ter ainda o Bonfim na Bahia. Você vai ter, muito importante, o Divino, também a festa Divino na região amazônica, né? Ou seja, aí pensando um pouquinho, aí eu estou indo para o meu lado, né? Assim, o Império vai construir toda uma mística em torno do imperador como... Olha só, vamos construir a ideia de uma monarquia imperador, nome imperador, porque é assim que as representações culturais e religiosas funcionam no Brasil, né? Então, ou seja, então, a centralização política do Brasil aconteceu muito cedo, tá? Mesmo que o Brasil amazônico não tem nada a ver com o Brasil do centro. Agora, centralizou politicamente a partir de símbolos religiosos, mas não centralizaram a religiosidade e a religião, entendeu? Você não tinha uma central, você não tinha uma catedral, você não tinha um centro, uma origem me parece, de religião. Acho que isso tem a ver, talvez, com esses projetos políticos antagônicos do Brasil e da Argentina, na formação da nação brasileira e argentina. O que você acha, assim? Isso é um interesse meu, porque eu gosto de trabalhar com a construção de nação, né? E eu me interesso muito na Argentina sobre isso, me interesso muito no Brasil sobre isso. E aí, o que você acha? Bom, acho que talvez a diversidade, a riqueza social e demográfica e cultural do Brasil é muito maior, não só porque tem uma população muito maior, mas também tem muitas influências que ainda perduram, graças a Deus, ou quem seja, mas felizmente tem muita diversidade. Na Argentina temos diversidade, certamente, mas é menor, eu acho. Por uma outra parte, acho que o processo de secularização na Argentina
apesar das coisas que eu estou pesquisando, que demonstram que, para mim, temos ainda desplaçamentos e permanências religiosas nos clericais, acho que o processo de secularização na Argentina está um pouco mais avançado que no Brasil. Porque o Brasil mesmo está morando juntas um monte de religiões, não é só o catolicismo, é um monte de coisas, muito mais diversa, muito mais forte. Acho que a presença de descendentes africanos demonstra claramente essa força das práticas religiosas de diferente matriz. Aliás, das práticas dos indígenas, não? Aliás, na Argentina isso existe, mas em um grau muito menor. Isso por uma parte. E eu acho que essa ideia de fazer uma representação nacional aglutinada, galvanizada e potente ficou muito também na parte dos emblemas gerais, mas na prática você tem um monte também de advocações marianas locais em práticas ao redor do Gauchito Gil, por exemplo, a defunta Correia, santidades, figuras de santos, que também concitam a atração da devoção, entre aspas, popular. Nesse sentido, uma coisa que a igreja pretende mostrar como padroeira nacional e uma outra coisa que verdadeiramente acontece, que não tem um povo super fanático da Virgem de Luján. As povoações locais vão praticar mais uma forma de religiosidade muito mais particular. Ou seja, uma coisa é um projeto e uma outra coisa é uma concreção do projeto. Acho que tem limites. E tem muitos limites. De qualquer jeito, a tentona foi importante, porque se você dá uma olhada aos coletivos, aos ônibus, você vai encontrar muitas vezes coladas um monte de figurinhas, santinhos. Como seria isso? Chicas com santinhos da Virgem, super comum. Nas encruzilhadas dos caminhos, tem muitas vezes na província de Buenos Aires uma imagem da Virgem de Luján. Mas, de qualquer jeito, acho que não dá para calar tão hondo na população. Ou seja, de qualquer jeito, acho que se no interior do país, e é um pouco artificial separar tanto Buenos Aires do interior, o litoral do interior, acho que tem muitas práticas de religiosidade ainda vivas, mas que o processo de secularização é bastante interessante. Para mim, estamos longe do processo de secularização que eu gostaria de participar, mas ainda está caminhando, lento. Tá, entendi. Não sei se eu respondi muito bem a tua pergunta, Mauro. Sim, me parece que eu entendi. Praticamente houve sim uma construção política sobre o elemento cultural religioso, né, de Luján. Contudo, ele teve menos, vamos colocar, inserção do que aquilo que a gente acha que teve, né? Ou seja, não, claramente. Houve um marketing político. Sim. Foi um processo, um projeto super ambicioso. A ideia de fazer uma padroeira argentina, uruguaia e paraguaia é inconcebível. Por que razão o uruguaio vai querer ter uma padroeira argentina? A igreja estava pensando em grande escala. Mas sabe, não aconteceu assim, para mim não aconteceu assim. Sim, tem também a importância, você falava do Santuário de Luján, de ser uma vitrina ou vidraça, nunca sei bem como se diz, vitrina. Esse é um lugar, no caso, uma vidreira. Vitrais. Ser uma vidreira nacional, não é um vitral. Como se eu falasse, é uma tela nacional, onde você vai mostrar a vitrina. Vitrine, isso. Uma vitrine nacional, onde todo mundo vai para a Catedral Porteña ou para a Basílica de Luján. E os candidatos políticos brigam para estar lá, para conseguir as datas para estar lá. Olha, não sei se vai dar para ver. Não sei se vai dar para ver. Acaba de quebrar o livro. Abri o livro e quebrou. Não sei se dá para ver. Dá para ver? Tá, tô vendo. Sim, a Virgem, né, embaixo. E em cima quem que é? O Kirchner? Não. Kirchner, Néstor e Cristina. O Néstor e Cristina. No adro da Basílica de Luján, com a bandeira nacional nas mãos, alçando os braços, cumprimentando o povo. Mas essa mistura de política, não só o Kirchner, também temos a Macri, todo mundo, todos os presidentes vão para lá. Certo. Ainda não sei se o Alberto Fernandes foi, eu acho que não sei isso. Ainda não sei, eu estava no México, ainda não sei, mas talvez também.
normalmente eles vão para lá para se mostrar, ou seja, é uma vitrine. Então, é isso que talvez eu entendi. Dentro da construção da nação argentina, eu teria que estudar um pouco mais também, você também poderia. Me parece que é isso, né? A Argentina sempre não, né? Depois de Rosas, né? Principalmente com Sarmiento e com Mitre e Sarmiento melhor, vão tentar buscar construir uma imagem de um país secularizado, educado, né? Ou seja, a construção europeia mesmo nos trópicos aqui, ainda mais temperado, né? No caso da Argentina ali. Sim. E me parece que essa ideia sempre foi andar essa secularidade com um pouco com a questão religiosa, né? Mantendo uma centralidade de Buenos Aires, como parece uma construção que foi muito forte, né? Principalmente a partir desses aí, né? De tentar acabar um pouquinho com o caudilismo local, né? A pressão regional e a Federação Argentina começou a funcionar talvez de forma mais clara ali, mais secularizado, mas também a partir de um projeto que não se afastou totalmente da região, né? Me parece que isso foi, essas fotos atuais me parece pouco isso. No Brasil, por exemplo, não é que os presidentes vão a Aparecida, mas nem sempre vão, e alguns vão na Catedral de Brasília, que é uma obra moderna, né? Feita pelo Lúcio Costa e pelo Niemeyer, que é um comunista famoso, né? Claro que sim. Lula Pampulha tinha uma relação também muito foi feita próxima. por um comunista, e Pampulha que foi feita pelo Portinari e pelo Niemeyer, dois comunistas. Por Niemeyer, dois comunistas, né? Você tem ainda Lula chega aí, né, no centro religioso do Nordeste, de Juazeiro, lá Padre Cício, mas são pontuais, né? Você não tem uma Bolsonaro hoje bom, ele não conta muito, mas enfim, ele mais perto do evangelho, ele é neopentecostal totalmente, né? Sim. Então, ou seja, você tem essa questão. Me parece que o elemento talvez seja algo interessante para ser pesquisado. Aí, ó, talvez um tema de pesquisa. Ver como é que esses elementos religiosos entre a secularidade argentina e a própria questão brasileira, que, por exemplo, o Brasil durante o século XIX inteiro, nossa nação, teve uma religião oficial, foi o catolicismo, né? O padroado régio, né, que aconteceu. Então me parece que seja um tópico interessante para ser trabalhado, pensado, né? Comparativamente, bem comparativamente. Podemos trabalhar nisso, gostaria. Você poderia trabalhar nisso, né? Então, vamos fazer um projeto nisso? Façamos, acho legal, super. Porque vai trabalhar a perspectiva da formação da nação, que eu acho que é muito legal. E eu acho que aí, até se o William está por aí, eu acho que está aí ainda. E aí talvez seja uma coisa interessante para a gente começar a entrar na integração Brasil-América Latina. Nós tentamos desconstruir o tempo todo da nossa formação da nossa nação, a nossa presença na América Latina. Nós sempre viramos as costas. Né? E talvez nessa perspectiva comparada, tentando vincular justamente essas possibilidades da formação dessas nações, desses estados, é que a gente vai ver a proximidade. Né? A gente vê a proximidade da religiosidade, do político, das elites, né? Eu acho que a outra coisa que você sabe que eu tenho interesse de pesquisar mais à frente na perspectiva comparada é justamente como é que se construiu na Argentina, no Brasil, a integração com as regiões remotas, no caso, Patagônia na Argentina e Amazônia, onde eu estou aqui hoje no Brasil. Porque são regiões disputadas por vários países, né? No caso da Argentina com o Chile, mais propriamente, né? Até com guerra, né? No caso do Brasil, vai ter disputa com o Peru, vai ter disputa com a Bolívia, vai ter disputa com a Colômbia, com a França, com a Inglaterra, você vai ter várias disputas, e são regiões distantes, sempre construídas como sertão, né, como longe, né? Eu acho interessante, são coisas que eu tenho interesse de trabalhar pensando nessa diferença, né, justamente. E outra coisa que talvez afetou o Brasil diretamente, e a Argentina menos, nós mudamos a capital, né? Claramente. Todo o nosso centro político no Rio de Janeiro, nós separado. Levamos para... eu acho que isso é uma questão que talvez... Tá, mas eu falei demais, pode falar. Não, que a memória, a profundidade histórica dos edifícios coloniais, dos edifícios do Império, tudo que ainda tem em outras cidades, não tem no Brasília.
Então fazem também uma construção absolutamente moderna que quebra com tudo isso, não? Quebra bastante. Exato. É bem claro esse projeto. Gostei muito das duas propostas. A de pensar a questão religiosa assim, a laicidade, uma questão mais geral, comparativa, super interessante. E se você tem vontade para o futuro, a gente pode pensar como fazer um projeto conjunto e eu participaria. Sempre com uma condição de conseguir pensar final do século XIX para você e chegar até a atualidade, porque eu estou agora muito mais interessada no tempo contemporâneo. Então, eu estou velho, eu tenho pouca vida, eu prefiro dar uma olhada mais intensa no meu presente, um capricho como presente. Se podemos fazer uma coisa de longo prazo, gostaria muito. E a segunda coisa, não sei se te falei, Mauro, quando você falou da incorporação de territórios de fronteira, pensava na Patagônia, que eu tenho duas amigas muito queridas, que são duas colegas super sérias, que trabalham no CONICET, mas na Universidade Nacional do Rio Negro, em Bariloche. Nunca falamos delas? Maria Andrea Não, nunca conversamos Nicoletti, sobre elas. são duas colegas do Shere, tem que conhecê-las. Maria Andrea Nicoletti e Inês Barelli. Elas trabalham muito com a ideia de migrações transnacionais, as construções de devoção. E quando você falava das religiosidades espalhadas, eu pensava nelas. Elas trabalham formas de religiosidade transvasadas do Paraguai, Chile, por supuesto, com Chile e Peru, e Bolívia até Bariloche. Isso por uma parte. E uma outra é que elas estão num território que quase fronteira com Chile. Então, tem muito contato com estudos de fronteira entre Patagônia e Chile, Araucania. Acho que talvez seja um espaço que seria bom você pensar comparativamente. É muito diferente geográfica e climaticamente. Mas acho que, para a tua perspectiva, de incorporação tardia de espaços, de territórios nacionais, poderia funcionar bem. Assim... E você resiste o frio também. Aí a gente bota... Ah, sim, eu adoro Bariloche, adoro principalmente a parte mais ao sul, eu Chatem, é uma delícia aquilo lá. E vai para lá. Mas enfim. Combinamos com ela. Sim, e a gente fazemos um projeto grande, guarda-chuva, botamos o William para fazer doutorado dele e o Gilson também, ó, dois precisam fazer doutorado, e já tem pesquisa para todo mundo, Patrícia. Acho lindo, a gente tem que se sentar e escrever. Olha aí. Pegamos um cafezinho e fazemos um projeto, legal, gostei. Né? Aí, eu já gosto, até porque eu acho que é isso, né? A questão de fronteira é interessante, né? Porque geralmente a gente pensa Brasil e Argentina muito dentro da lógica central, né? A gente pensa muito a lógica boinarense e a lógica, no caso do Brasil, mais do sudeste, né? São Paulo, Rio, né? Às vezes a Bahia, no caso do seu caso, com a questão colonial, né? Que é Bahia e Pernambuco. Claro, para mim sim. É possível a gente não fugir desses dois locais. Mas eu comecei a pensar muito na Patagônia quanto a isso, né? Quando eu fui para lá, aí você vai recordar, eu tive, primeiramente, quando eu estava ainda no estágio em Uxaltem, né? Que é quase extremo sul ali da Patagônia, né? E eu me deparei com o museu antropológico, né, indígena de Uxaltem, né? E como você já tinha toda uma discussão ali dentro da construção de um Estado-nação e incorporação dos costumes indígenas, né? Toda uma discussão bem interessante ali. Falei, caramba, aí se deu um estalo né? Uma ideia. Poxa, peraí, isso é muito o que aconteceu com a Amazônia, né? Ou seja, a incorporação dos discursos indígenas, ao mesmo tempo você vai elevar o elemento nacional, você vai ter uma tentativa de integração e tentar ocupar o espaço que o outro não ocupe, no caso do Chile, né? No caso ali relativamente à guerra com o Chile, né? Uma discussão muito drástica, mas para a outra parte é com a Inglaterra, no caso das Malvinas, né? Mas no nosso caso aqui a gente vai ter uma discussão terrível no Brasil em relação à Amazônia, né? Então eu achei interessante essa perspectiva e como os indígenas são utilizados dentro do discurso político no Brasil e na Argentina, dentro dessa integração, dessa formação do Estado-nação no século XIX, né? Agora tem que ler, né, até vi uns trabalhos, algumas teses aí da Argentina sobre a Patagônia, quero entender um pouco mais.
Estou lendo mais sobre a Amazônia agora, que eu vou começar a pesquisar agora, né, com o William aí, que nós estamos começando na região. E a ideia é essa, assim, tentar ver como é que integrar nessas regiões e ver como é que isso foi possível. Porque é o seguinte, né? A gente tem que, como historiador, temos que pensar numa lógica, né? O século XIX é o século da formação do Estado-nação, né? Ok. Isso é, de uma forma ou de outra, complexo, com diferenciações, vai entrar, né? E quando você fala do tempo presente, tem uma outra perturbação minha também, o que me perturba hoje em relação ao Brasil, que talvez caiba a Argentina, justamente como é que os discursos sobre a religião, né, vem sido utilizado pelas redes sociais, Uhum. entendeu? Como é que isso vem sido projetando valor, inclusive com fake news, né, em torno de esses dois estados do Brasil e da Argentina nesse caso, né? São coisas que nós precisamos investigar, né? E aí me parece que tem, inclusive no Brasil, na Argentina, não sei falar, toda uma estrutura orquestrada da direita conservadora e reacionária, né? Não é só conservadora, né? Eu acho que a direita do Brasil, mais do que conservadora, ela é ultra reacionária. Teve alguém que falou outro dia, na verdade, a nossa direita ela é atrasada. Ela não é só reacionária, ela é atrasada, né? Só que ela é orquestrada pelos meios digitais para destruir, por exemplo, luta LGBT, né? Destruir as questões das cotas raciais. Essa ideia começou agora uma estratégia dessa galera. Está acontecendo muitas lives, tipo essa aqui agora, né? Vários bate-papos assim pelo Meet, pelo YouTube. Eles estão fazendo ataques orquestrados, tá? Eles pegam, por exemplo, eu disponibilizei o seu link aqui para o pessoal participar. Eles pegaram esse tema que me interessa. Exatamente. Eles entram, começam a gritar fora, não sei o quê, Bolsonaro mito e tal. E fica tão insuportável, são tanta gente que você tem que encerrar a sala. Entendeu? Terrível. Então, terrível. E aconteceu isso, né, William? Recentemente, numa sala que estava debatendo sobre, eu acho que, cotas raciais, se não me engano. Foi. Isso, William? Eu acho que foi lá, São Paulo, né? Esqueci o nome da professora. Uma é a professora. Aí foi Lucilene Reginaldo, da Unicamp. Ela estava discutindo a questão das cotas, aí entraram e falaram barbaridades lá para ela durante a fala dela, né? E outro, eu acho que o Mauro está se referindo a um mais recente, né, Mauro? Eu não me lembro do nome da professora agora. Eu acho que foi uma semana passada, eu acho. Então, você parece... Tuvimos suerte, por ahora não entrou de ninguno. uma parte... Não. Somos poquitos, somos muy selectos. Esse foi um pouco mais, só que eu estou com um projeto de extensão, né, que é um pouco maior, já tem 200 inscritos, né? Então, esse eu tô com medo, sabe? E vai ter discussão sobre ditadura e tudo mais. Esse aí eu tô com medo de... Pois é. Enfim, vai ter briga. Pois é, eu tô tentando ver... Eu cadastrei todo mundo, né? Qualquer pessoa que tá lá vai estar com seus dados, com seus documentos, eu vou representar contra, né? Porque isso é um crime, né? Ou seja, você está cerceando a liberdade das pessoas poderem participar das atividades. Mas, assim, mas sobre isso aí, sobre o tempo presente, eu acho que é isso. Existem grupos orquestrando estratégias para destruir e para acabar com espaços públicos de debate sobre a questão LGBT, sobre a questão negra no Brasil, sobre a questão indígena, né? Isso é muito direcionado. Então, pensando numa questão do tempo presente, né? Isso é uma coisa que vai ter que entrar no radar dos historiadoras, né? Porque não tem como você achar que a questão da era digital não faz parte do nosso métier, né? Ela está muito vinculada ali ao nosso métier. Seja com fake news, seja com essas estratégias, isso tudo são formas
tentar quebrar uma discussão que é profícua, né? Que existe, que está o tempo todo aqui na esfera pública e na academia, né? A Eu academia não hoje conheço pessoalmente, mas eu sei que tem pesquisas em andamento sobre essas questões. Acho que estão fazendo. Será questão também de buscar e também da gente pensar como, não? Como, mas eu acho que existem em andamento. É importante. Sim, ainda é tímido, né? Ainda é tímido, mas tem, né? Assim, eu acho que tem um pessoal na Espanha que eu acompanhei fazendo um trabalho legal sobre o que fazer com os dados, né? Ou seja, todos esses nossos Twitters, Instagram, Facebook, o que a gente vai fazer com isso? E-mails, né? Eu sempre fico super preocupada pela ideia de que isso vai se perder quando a gente mudar de suporte, o material vai embora. Essa memória que a gente produz vai se perder. Fico super constrangida com essa ideia. Então, a gente vai ter que criar bancos de dados gigantescos, né? Então, assim, são questões que a gente vai ter que... E aí perpassa toda a humanidade inteira. Gente, William, mais uma colocação. Gilson. A Cirla entrou, Cirla, obrigado por ter entrado agora. Cirla, nossa colega também, Patrícia, do Grupo de Estudos de Espaço, Território e Sociedade da Amazônia, aqui de Qual. Ela é da área de pedagogia, tá? E faz doutorado em educação. O Gilson, nosso colega aqui do Campus Cacoal, também é historiador, e o William também é historiador, mas do Campus Porto Velho. Tinha mais gente, o pessoal foi entrando, foi saindo, eu me perdi quem que mais estava, então não dá para dar os créditos, tá? Mas alguém quer fazer mais alguma... Eu já fui contemplado. Já foi? Então tá bom. O Gilson é tímido. Tá ok. Beleza, então, Patrícia, mais uma vez, muito obrigado. Foi maravilhoso. Imagina. Sempre é legal estar aqui batendo papo e já até saímos com possibilidade de pesquisa, gente. Vamos estreitar mais os laços. Olha, Mauro, acho que a gente tem que trabalhar nisso especificamente, porque ainda temos a possibilidade de assinar um convênio, assim como a gente fez com Mato Grosso. Sim. Não é muito complicado. Exato. Então, você já faz parte do GETESA como pesquisadora e colaboradora estrangeira. Exatamente. É um prazer para mim. Sim, para a gente mostra uma grande possibilidade. Assim que o William finalizar, né, com o pessoal de Porto Velho, CILAC, né, Centro de Investigação Latino-Americana e Caribenha, a gente já tentar aí talvez fazer também um acordo de colaboração, cooperação entre o né, e o próprio CILAC. Aí seria legal também. Acho que a gente tem que fazê-lo. As possibilidades materiais ou financeiras, a gente ainda não sabe. Isso sempre é mais complicado. Mas, pelo menos, para afiançar os vínculos já acadêmicos que a gente tem participando no teu grupo, ou no grupo de vocês, acho que é super legal. E talvez, se a vida econômica e acadêmica vai se normalizar na Argentina para 2021, tomara que para o Brasil também, podemos tentar, talvez, algum pedido de ajuda, alguma coisa. Podemos pensar. Sim, podemos. E a gente tem enquanto feito essa nuvem não passa, né? Guarda-chuva, para-chuva, nunca lembro. A palavra é para-chuva? Ou guarda-chuva? Pra gente é guarda-chuva, para vocês paráguas, né? Por exemplo, dá guarda-chuva. Se a gente faz um projeto guarda-chuva, podemos pensar depois como adaptá-lo para circunstâncias diferentes na Argentina ou no Brasil. No futuro. Sim. Podemos. A ideia talvez seja fazer um grande projeto, né? E a gente vai tirando, o que eu posso colaborar? Você pode colaborar com isso, eu com aquilo. Trazemos a Cláudia, talvez, a Florência. Nos encontrar, fazer trocas, fazer uma publicação digital, de circulação mais barata, mais bonita, bem contundente, com coisas. Bom, a gente tem em curso também o dossiê, mas estou pensando num livro, alguma coisa assim. Sim, exato. A gente pode propor um dossiê para outro ano, para outra revista também. Outra revista. Vamos mudando os espaços, mas mantendo um foro. Seria legal. Sim, eu acho que a ideia é essa, e é bom que tem muita gente para fazer. Tem o William e o Gilson para fazer o doutorado, que pode fazer em parceria e talvez para a Argentina. Aí, William, vai para a Argentina passar frio. O William já adora o Malbec, tá? Muito bom! Legal! Aí, olha só. Do nosso time, o William é do nosso time. Como a gente tem que virar bilíngue, né? Trilíngue, por causa do inglês e o espanhol, a gente tem que ser uma língua falada pelo grupo, a gente encabeça
Super. o projeto também. Sem dúvida. Foi muito Mas legal. é isso. Mas muito Bom. obrigado, Patrícia, mais uma vez. Imagina. E vamos conversando, vamos estreitar mais esses laços aí, vamos também fazer essas pesquisas e vamos marcar a fala sobre a teoria queer, sobre os travestis, sobre as representações que você tem feito sobre isso. Tá. Aí já com um grupo maior, já talvez mais focado num grupo mais engajado também, a gente já faz a divulgação maior também com essa temática, e talvez a gente consiga mais. Sim, gostaria muito. E nessa ocasião a gente tem que fazer uma prova de áudio, porque eu tenho muito material visual, material sonoro também que eu gostaria de compartilhar. Então temos que ter o jeito mais arrumado para passar essas coisas, porque vai ser bom. Vai ser divertido, vai ser super legal. Hoje foi uma prova, na próxima a gente já vai dar certo. Ó, a Cirlei falou que adorou a conversa. Cirlei, você também pode entrar na conversa e fazer um trabalho de história comparada da educação brasileira e argentina, tá? Isso é interessante também, ó. Viu? Vamos ser da área da educação, mas a gente está tudo junto aqui, tá bom? Bom, gente. Bom, coração, muito obrigada, foi um grande prazer para mim. Eu agradeço infinitamente o convite, que foi lindo, e também a conversa com o colega, super legal. E Patrícia,